E aí, pessoal católico ligado no YouTube. Prosseguindo então o nosso diário de leitura do livro A Politização da Bíblia, de Scott Hahn e Benjamin Winkler. Hoje é dia 19 de maio de 2019. O próximo intelectual que a gente vai estudar então é Baruch de Spinoza, que foi um pensador judeu excomungado do círculo judaico de Amsterdã. Ele nasceu no ano de 1632 em Amsterdã e morreu em 1677 também nos Países Baixos. E Baruch de Spinoza ele é considerado por muitos como o fundador do método histórico crítico de análise exegética da Bíblia. Mas, como defendem os nossos autores Scott Hahn e Benjamin Winkler, Spinoza tem as suas raízes em autores anteriores. Qual é a contribuição de Spinoza aqui para o nosso método histórico crítico? Spinoza ele vai levar ao extremo a teoria de Descartes. Nós veremos aqui surgindo então o iluminismo radical, porque Spinoza ele é exatamente isso, um pensador do iluminismo radical. O lugar onde Spinoza nasceu, Amsterdã, nos Países Baixos, era um lugar relativamente liberal para aquele tempo, obviamente, né? E por isso foi possível que ele lesse muitos e muitos autores tidos como subversivos naquele período, né? Século XVII, vamos dizer. Então ele foi desenvolvendo a ideia dele em cima desses mesmos autores subversivos, que já eram esses que a gente já estava estudando aqui nos vídeos anteriores. Se você ainda não viu os outros vídeos, eu vou deixar aqui para vocês nos cards, também no final desse vídeo, os vídeos anteriores do nosso diário de leitura. Se você ainda não acompanhou isso, volte lá, porque vai ser muito importante para que você compreenda também Spinoza. Porque Spinoza ele teve uma influência muito clara na vida intelectual dele, de Maquiavel, de Thomas Hobbes, e ele teve uma amizade também, que a gente vai ver daqui a alguns dias, que é John Locke. Spinoza, ele foi expulso, né, em Amsterdã, do meio dos judeus, porque ele havia nascido, né, no seio judaico, naquela comunidade judaica que existia ali nos Países Baixos. Como eu disse agora há pouco, era um país liberal, os judeus não eram muito bem-vindos nos outros países da Europa, como era relativamente liberal os Países Baixos, então existia uma comunidade judaica muito grande ali. E essa comunidade judaica excomungou Spinoza já por conta dos ideais subversivos dele, né? O que ele fazia? Algo que é muito comum a nós nos dias de hoje, que acontece dentro das nossas igrejas. Ele se utilizava do judaísmo para promover de uma forma subversiva os ideais iluministas, né? Os ideais de René Descartes. Ele foi excomungado da sinagoga judaica dele, e aí então ele se tornou, ninguém sabe ainda certo se ele se converteu ou não ao cristianismo, mas também foi rejeitado no meio cristão. Mas ele era muito bem quisto no meio desse movimento, né, que depois seria denominado o iluminismo radical, da onde surgiu todas aquelas revoluções, né? Ele defendia a hipótese de que não existia diferença entre a criação e o Criador, sendo que o Criador era a sua criação. Se você pegar o livro A Politização da Bíblia, lá na página 466, os nossos autores eles vão fazer uma citação do livro Ética, do Baruch de Spinoza, que é o seguinte, abre aspas, não pode haver, isso é o próprio Spinoza falando, nem se pode conceber outra substância além de Deus. Fecha aspas. Continuando a leitura do nosso livro. Em suma, Deus não se distingue da natureza criada, das substâncias criadas antes. Todas as coisas são modificações da sua substância, ou seja, todas as coisas, eu, você, a natureza, tudo isso é única e exclusivamente uma modificação
da substância de Deus. Então é como se nós fôssemos deuses, né? Uma espécie de semideuses, né? Atributos, continuando a leitura, atributos infinitos, cada qual expressando uma essência eterna e infinita. Portanto, Deus é a causa imanente, guarde bem essa palavra, não transitiva de todas as coisas. Fecha aspas. Voltamos aqui. Segundo as ideias de Spinoza, então, Deus ele é imanente, Deus é material, Deus é físico, Deus é palpável, Deus somos nós e tudo o resto. O planeta Terra e tudo aquilo que comporta esse planeta Terra, tudo aquilo que está na superfície e também dentro do planeta Terra, tudo aquilo que é vivo, todo o nosso planeta Terra, ele é, na verdade, Deus, na sua forma fragmentada, vamos dizer assim. E sendo a natureza o próprio Deus, isso justifica perfeitamente, perceba bem você, aquela teoria de René Descartes. Porque se a natureza ela é feita, ela pode ser compreendida pelo ser humano, e ela é mecânica, ou seja, ela consegue se automover, então a própria natureza é Deus, porque ela se automove, ela não precisa de um ser externo a ela que faça com que ela se mova. Em contradição com a teoria de São Tomás de Aquino, da Idade Média, que nos dizia, sempre se a gente for investigar, né, a causa primeira, né, que move todas as coisas e que não é movida por ninguém, ela tem que ser externa à própria natureza. Né? É o motor imóvel, né, que está fora da criação. Porque, por simples motivo de que quando você cria alguma coisa, você está fora daquilo que você criou. Se você vai lá e constrói, por exemplo, uma casa, você está externo àquela casa. Ela funciona da forma como ela foi feita para funcionar, mas você que criou aquilo, você não é a casa. Mas você é um ser que está fora, que é externo, é a causa eficiente daquela casa. A causa eficiente e a causa final são causas extrínsecas do objeto, enquanto que a formal e a material são causas intrínsecas ao próprio objeto. Pois bem, voltando aqui, Deus então, para Spinoza, ele é imanente, ele é a própria natureza. Então Spinoza ele vai chegar à conclusão inevitável, né? Se Deus é a própria natureza, então o conceito de Deus é uma redundância, né? Se Deus é a natureza, e a natureza é Deus, e não existe um ser acima da natureza que construiu essa mesma natureza, então a natureza é Deus. Então nós somos Deus, então não existe Deus. Então reduzindo completamente tudo o que existe meramente para o plano material. E se então Deus é imanente, nós não necessitamos desta forma de profetas ou pregadores da palavra de Deus, mas nós precisamos de filólogos e historiadores para analisar a história da salvação. Nós não precisamos de sacerdotes, mas nós precisamos de professores universitários, pesquisadores, acadêmicos, que se debrucem sobre a história da Bíblia. Compreende isso? Como que ele vai reduzindo o cristianismo e subvertendo o seu sentido essencial? Pois bem, na página 474 do livro vai estar escrito o seguinte, nas palavras de Stephen Smith: a finalidade do tratado, né, o tratado é o livro do Spinoza, como um todo, nada menos que substituir o sacerdote profeta do passado pelo filólogo historiador do presente, no papel de autoridade na interpretação das Escrituras. Esta é, de certa forma, a proposição maior, então, de Baruch de Spinoza, que é levar ao materialismo extremo a palavra de Deus. Mas ele não fica somente nisso. Ele também, Spinoza, é o pai daquilo que hoje em dia nós chamamos do relativismo. Existiam várias guerras travadas
por conta da religião naquele tempo, por conta das diferentes formas de interpretação das Sagradas Escrituras. Como você termina com uma guerra causada da interpretação da Bíblia? Muito simples. Você relativiza a interpretação, como se todas elas tivessem o mesmo valor. Lá na página 493, o nascimento da tolerância, abre aspas, uma vez que o cerne moral das Escrituras era a única coisa indisputável, de que se tinha certeza, não há motivo para nos preocuparmos tanto com relação ao restante. Pois, visto que, em geral, não podemos aceitar o restante pela razão e pelo entendimento, tais coisas são questões mais de curiosidade do que de utilidade. O restante de que não se tem certeza, ou seja, a interpretação verdadeiramente dita, da doutrina da igreja, constitui-se das coisas mesmas que são causa de controvérsia teológica. Ao rebaixá-las a diáforos, Spinoza esperava torná-las politicamente inócuas, meras questões de opinião, o que elas são de fato, segundo a filosofia. O raciocínio conciso de Spinoza era o seguinte: como a lei no todo consiste apenas nisto, no amor ao próximo, então não estamos obrigados, com base nas imposições das Escrituras, a crer em nada além do que é absolutamente necessário à realização deste mandamento. E este mesmo mandamento é a única norma de toda a fé católica, e todos os dogmas da fé devem ser determinados por ela apenas. Ou seja, todos os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana são reduzidos a única e exclusivamente os 10 mandamentos. Então não existe mais dogma da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, não existe mais dogma da eterna virgindade de Nossa Senhora, não existe mais dogma nenhum, somente amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se percebe, irmãos, a raiz de tudo aquilo, do problema que está acontecendo hoje em dia dentro da nossa igreja? Spinoza foi um dos pioneiros que trouxeram este problema. Nós chegaremos então a Richard Simon, que nasceu no ano de 1638 na França e morreu também neste mesmo país no ano de 1712. Richard Simon era um católico e que estava muito preocupado com a defesa da tradição católica. O problema foi os meios que ele empregou para isso, que foram os meios do historicismo crítico. Ele queria, e esse argumento dele é muito válido, até hoje, de certa forma, a igreja, os pensadores da igreja aperfeiçoaram esse pensamento dele, de defender que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas não podem ser retiradas do contexto de onde elas foram originadas. A Bíblia não pode ser retirada da história da Igreja Católica Apostólica Romana. O problema é que Richard Simon, ele tentava promover, de certa forma, os ideais aí também de Spinoza. Se você pegar o livro na página 527, está o seguinte: Simon mudou o foco dos estudos bíblicos, passando da substância do texto à história do texto. Ele afirmava: é impossível entender plenamente as Sagradas Escrituras sem antes conhecer as diferentes condições do texto desses livros, de acordo com as diferentes épocas e lugares, e sem descobrir todas as diversas mudanças que lhes sobrevieram. Os protestantes, ao retirarem a Bíblia da tradição da igreja, que é o meio de onde ela foi criada, eles pervertiam o próprio texto das Sagradas Escrituras, originando traduções extremamente ruins das Sagradas Escrituras. E por isso era inadmissível. O que deveria ser feito, e com certa urgência, era refutar os argumentos dos protestantes, segundo esse princípio de que a igreja, que a Bíblia, não poderia ser
interpretada fora do contexto de origem dela, que é a própria tradição da igreja. Na página 535 está escrito o seguinte: ao rejeitar a tradição e privilegiar a sola escritura, argumentava Simão, os protestantes não apenas produziam traduções mais apressadas e por isso inferiores, como também, sendo incapazes de concordar quanto às traduções que surgiam, continuavam fazendo novas traduções. Não obstante, a partir da leitura da análise de Simão, começa-se a indagar se o problema não seria tantas traduções ruins, mas a multiplicidade de traduções autênticas, cada qual feito de acordo com os interesses da específica denominação protestante. Todas elas tinham falhas, mas por outro lado, a Vulgata também as tinha. E esse era o problema maior. Richard Simon ele caiu nesse erro de qualificar a verdade contida, né, num texto pela qualidade da tradução desse mesmo texto. E não é isso, né, que a Igreja Católica defende. Porque o texto, sendo traduzido bem ou mal, ele não pode ser retirado daquele contexto onde ele foi criado, que foi dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Se a Igreja Católica Apostólica Romana faz uma tradução ruim, por não dispor os meios, né, adequados para tanto, ela não se torna menos verdadeira se um protestante fizer uma tradução um pouco melhor dessas mesmas escrituras. Porque não é a forma como é traduzido, mas sim o lugar de origem das escrituras que legitimam a Igreja Católica Apostólica Romana. Richard Simon também vai fazer uma outra crítica, que é falar que entre Santo Agostinho e o Renascimento, a crítica bíblica ela foi substituída pela visão da santidade contida dentro da Bíblia. O que significa isso? Que ao invés da gente, ao invés dos medievais olharem para as Sagradas Escrituras de uma forma científica, eles olhavam para ela de uma forma que buscavam a santidade dentro dessas próprias Escrituras. E essa é a substância das Sagradas Escrituras. A Sagrada Escritura, ela possui uma substância, algo essencial. Ela narra a história da salvação de Deus de tal forma que nos insira também dentro dessa mesma história e nos torne santos. Essa é a verdadeira intenção das Sagradas Escrituras. É claro, se você lê o documento da Comissão Bíblica do Vaticano, coordenada inclusive por Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, lá o argumento é o seguinte: a crítica bíblica ela é válida para a gente poder interpretar a palavra? Sim, é válida. Mas ela não vale nada somente por ela mesma, por ela mesma. Ela é um complemento daquilo que é o essencial das Sagradas Escrituras, que é nos levar para o céu. Então a gente não descarta o criticismo bíblico. E o problema é esse. E esse livro aqui, A Politização da Bíblia, ele defende esse argumento de que o problema do método histórico crítico é que até certo tempo atrás as pessoas que se utilizavam do método histórico crítico julgavam-no isento, mas nunca foi isento. Ele sempre teve por trás um impulso político de interpretação das Sagradas Escrituras.